Eu quero falar sobre a Reforma Protestante. E acredite, isso é muito edificante para nós, muito edificante. Porque agora no dia 31 de outubro, nós vamos completar mais um ano da Reforma Protestante. E a gente fala muito sobre reforma, igreja reformada. O que é isso? Eu preciso que você entenda. Isso tenho certeza que vai edificar a tua vida quando você tiver a real compreensão do que isso significa para nós. Até 1480, mais ou menos, nós tínhamos uma realidade no mundo cristão, no mundo inteiro, em que havia uma hegemonia da Igreja Católica Romana, e a Igreja Católica era muito grande, ainda mais porque ela se entranhava entre muitos governos, né? Então, não raras as vezes, a Igreja Católica governava junto com os presidentes, com os imperadores, com os reis, e havia um império verdadeiramente, podemos assim falar, católico no mundo. Então, havia, né, algumas coisas que foram se distorcendo com os anos, que foram deteriorando com os anos e que causavam incômodo em muitos cristãos. A gente poderia elencar várias delas aqui, mas são situações que a gente percebia claramente que eram extra-bíblicas, que eram situações que iam contra a verdade bíblica revelada nas Escrituras Sagradas. Então, por volta de 1300, 1350, vários grupos começaram a se levantar questionando algumas coisas. Então, questionando a autoridade máxima do Papa, questionando o vínculo da Igreja Católica com os governos, questionando a filiação automática à Igreja quando você nascia num lugar católico, questionando as indulgências, que eram pagamentos em dinheiro em troca de bênção. Né, dá a impressão que a gente está falando de uma igreja televisiva de hoje. Não, a gente está falando de 1400, 1300. Né, você pagava por uma bênção, pagava para tirar alguém do purgatório. Eram as indulgências. Havia comércio de relíquias. Então, não raras às vezes, eram comercializados pedaços de madeira, como supostamente tenham sido da cruz de Cristo, e as pessoas pagavam valores absurdos naquilo. Então começou a surgir o que a gente chama de pré-reformadores, que eram grupos que questionavam essas coisas, mas de maneira muito pontual, e eram grupos normalmente de pessoas simples, agricultores, camponeses, que viviam fora das cidades. E esses grupos, quando eles surgiam, rapidamente, eles eram sufocados e extinguidos. Às vezes, de maneira educada e, às vezes, com muita violência. Eram mortos mesmo. Não eram aceitos, esses grupos. Só que esses pré-reformadores começaram a deixar sementes pelo caminho e foram influenciando homens que vieram depois deles, que já não eram camponeses, agora eram sacerdotes da própria Igreja Católica, homens que eram professores nas universidades, e eles começaram a ser influenciados por esses pensamentos. E o mais famoso deles, que é considerado o pai da Reforma, é justamente Martinho Lutero. A gente cantou hoje aqui uma música dele, Castelo Forte. Castelo Forte é uma música de Martinho Lutero. Né? Então, o que ele compôs ainda, obviamente, quando ele estava vivo, a gente não é espírita para receber, né? Então, é uma música que ele compôs, e a gente... E Martinho Lutero era influenciado por esses pensamentos e revoltado com o fato de que ele viu todo esse comércio de indulgências e outras relíquias e coisas que ele não concordava. Então, a gente tem como marco inicial da Reforma, quando Martinho Lutero escreve 95 teses, que basicamente é a repetição de vários
várias situações em relação às indulgências, às relíquias e ao clero e tudo mais, e ele vai lá e prega isso na porta da igreja matriz da cidade dele, na Alemanha. Então aí a gente tem como o marco inicial da reforma protestante. Só que Lutero não estava sozinho nisso. Enquanto Lutero ele estava lutando pela reforma na Alemanha, existiam pessoas lutando na Inglaterra e em outras regiões. Então, a reforma ela foi um movimento que não começou de um único homem. A gente acredita que a reforma começou no coração de Deus, que começou a incomodar aqueles camponeses séculos antes, que foi influenciando outros homens, até culminar no que a gente vai dizer que é o início ali da reforma protestante com Lutero, né? E essa reforma protestante, ela faz uma declaração que a gente resume nos chamados 5 solas, que não é sola de sapato, tá? Sola em latim é somente, né? E a gente vai falar disso. Mas eu queria ler com vocês, o texto de Mateus 7, 17 e 18. Eu estou numa série de mensagens sobre parábolas. E eu quero ler essa parábola de Jesus e, com base nela, eu vou falar sobre aonde os batistas se encaixam na reforma protestante. E o que a gente precisa entender dessa mensagem para a nossa vida, para que nós sejamos bons cristãos hoje. Então, Mateus 7, 17 vai dizer assim, Jesus, semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons. As parábolas são situações muito simples do cotidiano, são afirmações óbvias até, mas elas carregam por trás delas um significado e uma mensagem muito forte. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que você comprova se a árvore é boa através do fruto. Você diz se aquela árvore ela é uma árvore boa para dar alimento através do alimento que ela dá. Você não pode dizer que uma árvore frutífera ela é boa porque ela é bonita. Ela só vai ser boa se o fruto for bom. E o contrário também. Você não pode dizer que uma árvore ela é boa se o fruto dela é ruim, se o resultado dela é ruim, se o que ela produz é ruim, se aquilo que vem dela não serve, não se sustenta. Então o fruto é que vai dizer se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. E a gente vai falar aqui desse movimento que nós somos herdeiros, que é o movimento da reforma. E se a gente olhar para essa parábola de Jesus e olhar para o movimento da reforma, eu tenho que dizer o seguinte, qual é a prova de que a reforma foi algo bom? Os frutos são bons. Está aí você, salvo, remido, servindo a Cristo, seguindo ao Senhor, com um pensamento totalmente restaurado, firmado nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque aquilo que foi plantado lá atrás, pelos primeiros reformadores, se sustenta pela prova do fruto. Os frutos da reforma são bons. Logo, aquele movimento, eu posso dizer que foi um movimento que vem de Deus, que veio de Deus. Então, a reforma ela foi algo necessário, porque se a reforma não tivesse acontecido, nós não teríamos todo o mundo cristão reformado, tradicional, depois pentecostal que veio depois, se não fosse aqueles primeiros homens corajosos que arriscaram a sua vida para plantar algo lá no início. E a reforma protestante, todo o pensamento da reforma, ela pode ser resumido no que Paulo escreveu em Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9, que diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é
dom, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, Efésios 2, 8 e 9 é o cerne da reforma. Porque a gente sai de um cristianismo de aparência, a gente sai de um cristianismo de tradição vazia, a gente sai de um cristianismo estatal, a gente sai de um cristianismo de repetições vazias e traz todo o pensamento cristão para a verdade do Evangelho, que é: nada somos nós, tudo é Deus. A centralidade do cristianismo tem que ser o próprio Cristo, e não o ser humano, e não a igreja, e não o sacerdote. A centralidade do Evangelho tem que estar no próprio Evangelho, ou seja, em Cristo. Então, quando a gente vai olhar agora a questão da reforma, eu quero trabalhar ela com vocês, para a gente entender aqui onde a gente se encaixa nisso, pensando que existe uma árvore plantada, que ela gerou raízes primeiro. Essa árvore cresceu e deu os seus primeiros frutos, só que esses frutos ainda estavam verdes, mas chegou uma hora que esses frutos amadureceram e serviram para serem consumidos. E a gente vai pensar no movimento batista nisso tudo, pensando nas nossas origens lá, nas raízes, nos primeiros frutos e nos frutos maduros. Eu quero trabalhar dessa maneira com vocês, para que a gente entenda e para que você possa saber a razão da sua fé. Para que você possa saber por que a gente crê em algumas coisas. Por que a gente não batiza criança? Por que a gente só batiza quem tem a capacidade de confessar a Cristo como Salvador? Por que a gente não gosta, não aceita e não admite que uma igreja se misture com política? Eu preciso que você entenda essas coisas. E se você entender a origem, você vai entender por que isso é um valor para a gente hoje. Então, em 1517, Martinho Lutero escreve lá as suas 95 teses, prega na porta da Igreja Matriz. A partir dali, ele começa um movimento de reforma. O desejo de Martinho Lutero nunca foi sair da Igreja Católica. Ele queria reformar a igreja. Ele queria que a igreja revisse alguns valores que, ao ver dele e de tantos outros reformadores, estavam distorcidos. Nunca foi a intenção de Martinho Lutero montar outra igreja. Ele queria reformar a Igreja Católica. Mas, obviamente, né, a gente sabe que isso seria impossível. Então, começa-se ali um movimento que vai restaurar essa centralidade das Escrituras. Um movimento que vai restaurar a consciência de que a salvação é pela graça, que vai restaurar a convicção de que tudo é operado pela fé somente, e que uma igreja ela não merece a adoração, e que um sacerdote, ou seja qual for a classificação dele, não merece exaltação, porque o único que merece centralidade nas igrejas é o próprio Cristo. Então a gente vai ter os chamados 5 pontos, né? Os 5 solas da reforma protestante. E eu vou usar aqui o meu seminarista, Christopher. Vai lá, Christopher, me ajuda aí. Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente por Cristo, e só a Deus a honra. 5 pontos. E nós somos herdeiros disso, nós concordamos e andamos exatamente sobre esses pontos. É tudo por Cristo, a glória é só a Deus, a salvação é pela graça, mediante a fé, e a Escritura precisa ser o norteador da nossa vida. Existe uma frase nossa que a gente repete muito no meio batista, é que a Bíblia... Cadê o meu consultor? É o Jean tá aí hoje, não? A Bíblia é a nossa única regra de fé e... O que significa isso, gente? Significa que eu creio no que está escrito lá.
e eu faço o que a Bíblia manda fazer. Eu não creio no que a Bíblia não revela. E também não faço o que a Bíblia proíbe. A Bíblia é a minha única regra de fé e prática. Parece uma declaração simples, mas não é. Porque antes da Reforma Protestante, e até hoje, obviamente, no mundo católico, existe uma paridade entre a Escritura e a tradição da Igreja. É colocado em pé de igualdade as Escrituras sagradas e a tradição. Para a gente não aceita nenhuma tradição que se coloque em pé de igualdade com a Bíblia ou mesmo acima das Escrituras sagradas. Então a gente tem, eu separei para vocês aqui o pensamento de dois homens que é importante que você conheça. O primeiro deles chama John Smith. John Smith foi o primeiro pastor batista. E ele dizia o seguinte: a verdadeira igreja de Cristo é composta somente por crentes confessos, separados do mundo e guiados pela palavra. Aí você fala, óbvio, né, pastor? Óbvio não. Óbvio não. Porque se você nascia num país católico, você era católico. E o que ele está afirmando aqui naquela época ainda? Não, igreja não é isso. Você não é automaticamente porque você nasceu. Você só é se você, por livre consciência e fé, você declara Cristo como seu Senhor e se inclina a Ele. John Smith ele tinha um parceiro chamado Thomas Helves. E o Thomas Helves ele diz uma coisa interessante, que eu vou ler e depois eu explico. Ele diz assim: o rei é um homem mortal e não Deus. Por isso, ele não tem autoridade sobre as almas imortais dos homens. Óbvio, né? Óbvio hoje, 2025. Mas o que ele estava dizendo é que ele não aceitava que o governo da Inglaterra ditasse leis espirituais. Ele não aceitava que o rei da Inglaterra se colocasse como sacerdote sobre as pessoas. Porque a igreja anglicana ela estava entranhada ali com todo o governo da monarquia inglesa e o rei se colocava na mesma posição do Papa católico. Então ele tinha ali a suposta autoridade, então eles vão contra isso. Então as raízes vão começando a crescer da árvore. E a gente percebe que esse movimento ele vai tomando corpo. É bem verdade que nós não estávamos lá, a gente tem que ser muito sincero em dizer isso, bem no início da reforma, mas nós somos herdeiros da reforma. Essa reforma, ela ajudou a formar o que a gente chama de pensamento batista hoje. A nossa raiz está lá. Então a raiz é o legado da reforma, né? O coração da reforma sempre foi o retorno à autoridade da Bíblia e à centralidade de Cristo. Isso para nós, batistas, isso é fundamental. A Bíblia é a nossa autoridade e Cristo é o centro da nossa vida. Então acontece ali o despertar da fé pela graça. Da fé pela graça, né? Então a reforma declarou sola gratia, soli fide. E a salvação é o dom de Deus, ou seja, ele é gratuito. E a gente subscreve isso com toda a nossa fé, né? De que verdadeiramente a vida cristã ela tem que ser entendida dessa maneira. Nós não temos direito, o nosso direito existe porque Deus nos amou primeiro. Então é pela graça dele. Pela graça dele. E a nossa fé responde a esse chamado da graça de Deus. Martinho Lutero ele diz o seguinte: a justificação pela fé é o artigo sobre o qual a igreja permanece ou cai. A justificação pela fé é o alicerce, é a estrutura na qual a igreja ou ela permanece firme ou ela cai. Se a gente não acreditar que nós somos justificados pela fé, nós passamos a ter uma religião vazia. E é justamente essa religião vazia que os primeiros reformadores estavam lutando contra ela. A religião ela não pode ser um conjunto de rituais. A religião ela precisa ser verdadeira.
Você não pode ser crente porque você acha que vindo na igreja você vai conseguir um favor de Deus. Não. Você precisa ser porque você entende a graça de Deus na sua vida, porque você crê verdadeiramente nele. Então, essa era a luta, né, que estava sendo travada lá no início. Então, se a graça era importante, as Escrituras também eram. Então, a autoridade das Escrituras, ela é exaltada no início da Reforma, onde se diz que sola Escritura, ou seja, somente a palavra. E essa palavra, ela libertou a fé da tradição e do magistério humano. Deixa eu explicar isso. Como é que eu sei se algo é vontade de Deus ou é vontade humana? Eu tenho que ter um padrão. E qual que é o padrão? É o que o pastor fala? O padrão é o que o Papa fala? O padrão é o que o conjunto de arcebispos falam? Não, tem que ter um padrão. E para nós o padrão é a Bíblia. Pastor pregou, você conferiu lá, não está na Bíblia, você considera como nulo. A gente prega o que a Bíblia está revelando, né? A gente não prega da nossa cabeça, a gente não pode inventar regra. E é justamente aí que a reforma ela é fundamental para a gente trazer de volta para essa centralidade do cristianismo nas Escrituras. John Calvino ele vai dizer o seguinte: onde a palavra de Deus é pregada e ouvida, ali está a verdadeira igreja. E eu subscrevo isso. A gente não pode pregar o que a gente acha bonito, ou o que a igreja quer ouvir. No domingo passado, a gente trouxe uma palavra aqui sobre a parábola da separação dos peixes. Não é uma pregação motivacional. Você não sai daqui rindo e dizendo, glória a Deus, Deus vai me julgar. Não, você não sai. Você sai pensando. Você sai refletindo. Você sai pesado até, perguntando, será se Deus vai me escolher e vai me colocar entre os peixes bons? Ou será se no julgamento Deus vai me rejeitar? Só que a responsabilidade de uma igreja séria é pregar a palavra, e não o que o pastor quer pregar e não o que a igreja quer ouvir. Porque quando a gente prega a palavra, a gente está devolvendo para Deus o controle sobre a igreja. Porque foi Ele que revelou, Ele que preservou essa palavra, e é essa palavra que vai criar e sustentar uma igreja saudável. Então, as nossas convicções batistas, elas passam por todo esse alicerce da reforma protestante. Então, existe um desejo e uma vivência e uma realidade da centralidade da palavra, que para nós é a nossa regra de fé e a nossa regra de prática. Outra coisa que está lá nas raízes ainda do movimento de reforma e que para nós é importante é entender a questão do sacerdócio. Se no Antigo Testamento a gente tinha sumos sacerdotes para representar o povo diante de Deus, com a nova aliança, nós não temos mais sacerdotes para representar o povo diante de Deus. Quando Cristo ressuscitou, aconteceu um ato simbólico, e ele é muito importante para nós. O véu do templo ele se rasga, de cima a baixo, dando acesso ao Santíssimo Lugar. E a gente fala véu, dá a impressão de que você está falando do véu de noiva, né? Aquilo era feito de trisal. Era uma parede trançada que separava um ambiente de outro, né? Feito com aquelas cordas naturais, fibras naturais. Não era fácil rasgar aquilo. E Deus rasga aquilo de cima a baixo, mostrando que tem um novo acesso. Então, havia ainda a manutenção do conceito de sacerdócio na Igreja Católica, onde você se confessava para outro homem, para esse homem intervir, para fazer a ponte entre você e Deus.
E a reforma protestante vem justamente romper com isso, dizendo que não, que Cristo, através da sua morte, deu um livre acesso a Deus, e nós não necessitamos mais de sacerdotes humanos para fazer ponte entre nós e Deus. Nós temos acesso direto ao Pai. E aí a gente tem um conceito nosso, que é o do sacerdócio universal do crente. O que é isso? Cada crente é o seu próprio sacerdote. Ou seja, você se apresenta diretamente a Deus. Você dá conta da sua vida diretamente a Deus. E ao mesmo tempo, Deus fala diretamente com você. Você não precisa de intermediários. Não confunda com intercessão. Você pode pedir para alguém orar com você, por você. Alguém orar junto com você ou mesmo por você. Mas não significa que aquela pessoa está te representando diante de Deus. Ela está intercedendo por você. O conceito de sacerdote é como se ele tivesse uma procuração para te representar diante de Deus. Então, a reforma ela vai lutar contra isso. E nós vamos herdar todo esse conceito que depois vai ser ali entranhado no nosso pensamento batista. 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte: vocês, 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro não está escrevendo aqui para o clero, ele está escrevendo para todos os crentes. E ele está dizendo: vocês são sacerdotes. Vocês são seus próprios sacerdotes. Você não precisa disso, né? Então, a raiz foi plantada. A raiz da reforma ela foi plantada através desse retorno à consciência de que a centralidade está na palavra, a centralidade está na graça, está na fé, está em Cristo. A honra tem que ser só dada a Deus. A raiz foi plantada, a raiz está crescendo, a planta está viva ali, mas era necessário dar frutos. E aí a gente tem o segundo ponto que eu quero abordar com vocês, que o brotar do fruto, né? O surgimento do movimento, então, nosso, que a gente chama de movimento batista. E eu não estou dizendo aqui que os demais movimentos não são lícitos. Cada um tem a sua característica. Mas hoje eu vim aqui me propus a mostrar para vocês de onde a gente veio. Eu não estou dizendo que as outras não são, mas eu estou dizendo que é importante que você saiba de onde a gente veio. Então, com base nessa árvore da reforma, surge ali um movimento batista, né? A gente vai ser um dos frutos dessa árvore que foi plantada lá atrás, né? Então, John Smith, ele traz um pensamento de retorno para a Bíblia e para a pureza bíblica. O pensamento do John Smith, que foi nosso primeiro pastor, ele rompe totalmente com o imaginário humano, com o imaginário do clero, com desejos de ritualidades religiosas, e ele chama a igreja para um retorno para as Escrituras, para a centralidade das Escrituras e para a pureza das Escrituras. Ele diz assim, nada deve ser recebido senão aquilo que está claramente expresso nas Escrituras. Então aqui começa a ter um baque. Porque o que ele está dizendo aqui? Que não interessa para a gente a tradição. Não interessa para a gente as regras humanas. O que interessa para a gente é o que está claramente expresso nas Escrituras. Então quando alguém pergunta assim: pastor, é certo a mulher cortar cabelo? Eu falo: o que está escrito na Bíblia? Pastor, é certo dar dízimo no Novo Testamento? O que está escrito na Bíblia? Pastor, como é que a gente age quando uma pessoa está rebelde? O que está escrito na Bíblia?
O pensamento nosso é de rejeitar tudo aquilo que é humano e seguir apenas a pureza bíblica. Isso está lá desde o início nosso, né? Só que quando John Smith ele parte para essa pureza bíblica, ele vai se deparar com algumas situações que não foram bem resolvidas na reforma. Então a gente tem que dar um passo além da reforma para tirar um extrato, um fruto mais bem preparado do que as raízes apenas. As raízes eram boas, mas agora a gente tinha que tirar do pensamento cristão coisas que ainda eram resquícios daquela religião que foi corrompida. Então, entre essas coisas está, por exemplo, o batismo infantil, né, que ainda era seguido pela igreja luterana e pela igreja anglicana, que continuaram fazendo batismo de crianças. Igreja presbiteriana também. Então, John Smith, o que ele vai fazer? Ele vai rejeitar totalmente o batismo infantil, dizendo que, biblicamente, você batiza quem crê. Você não batiza crianças. Biblicamente, você batiza por imersão. Você não joga água na cabeça de ninguém. Então, apesar dos batistas ter a sua origem lá nas raízes da reforma, os frutos nossos começam a ser diferentes, porque a gente começa a ir um pouco além daquilo que foi feito lá no início. A igreja anglicana, por exemplo, ela ainda era uma igreja atrelada ao Estado. A igreja era vinculada ao rei. Lutero, durante boa parte da vida dele, ele ainda entendia que a igreja deveria ser estatal, nacional, ligada ao país. E John Smith ele vai dizer, não, a igreja ela é formada de gente remida, salva, trazida para fora. Então tem que romper também com essa coisa de atrelar a igreja ao Estado. Então a gente começa a ter ali as primeiras diferenças entre os primeiros reformadores e nós batistas, na questão do batismo infantil e na questão da separação com o Estado. Até hoje é difícil, gente. Para vocês entenderem como que isso é tão forte no nosso meio, você dificilmente você vai entrar numa igreja batista e você vai ver um candidato a prefeito, a vereador, a governador usando o microfone. Difícil. Raramente você vê quando o pastor ele é meio rebelde, pastor da igreja. Porque quando ele é sério e comprometido com as nossas origens, ele nunca vai dar o microfone para um político na igreja. Nunca vai dar. Porque está na nossa origem, essa separação, esses valores. A gente não aceita isso. De jeito nenhum. É por isso que a Igreja Batista não deve indicar candidato nunca. A escolha do candidato é uma escolha pessoal de quem vai votar, e não da igreja. Eu não posso virar para vocês e falar, Deus me revelou que o nosso candidato é o Eliel, vamos votar nele. Não, não pode. Está na nossa origem, a gente separa essas coisas. Thomas Helves, por sua vez, ele vai trabalhar a questão da liberdade de consciência, que é outra marca desse fruto batista. A liberdade de consciência, ela é tão forte no nosso meio que ela vai depois desenvolver toda nossa forma de administrar e de ser. Em 1612, ele vai dizer o seguinte, o governo terreno não tem jurisdição sobre as almas, pois Deus é o único Senhor da consciência. E ele vai começar a trabalhar, o Helves, sobre essa coisa da liberdade religiosa e a liberdade de consciência do ser humano. Sabe aquela tal de primeira emenda americana, que é da liberdade de expressão? Daqui a pouco eu vou falar dela. E você vai ver que ela saiu da influência dos primeiros batistas nos Estados Unidos. A luta pela liberdade religiosa começou conosco. A luta pela liberdade de consciência começou com esse homem aqui chamado Thomas Helves. Então ele dizia o seguinte,
que ninguém, absolutamente ninguém, é obrigado a professar uma religião. E ele era tão enfático nisso que ele dizia que o católico tem direito de ser católico porque quer, que o judeu tem direito a ser judeu porque quer, e os reformados têm direito de ser reformados porque querem, e que ninguém tem que ser impelido ou pressionado a nada. Isso faz parte do nosso pensamento. Certa vez eu estava discutindo com um colega sobre... Ele é um bandista. Então a gente estava conversando ali sobre a questão de religião, e ele falou alguma coisa, e eu virei para ele e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, o nome dele é Robson. Falei, Robson, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre vou lutar pelo seu direito de ser ubandista. Porque na hora que você não tiver liberdade para ser ubandista, eu também não vou ter liberdade de ser evangélico. E o católico não vai ter liberdade de ser católico. A liberdade religiosa é o que faz das religiões verdadeiras. Porque você tira aquela coisa da pressão sobre as pessoas. Então, vai surgir ali todo esse pensamento de liberdade religiosa, né? Então, a gente vai expandindo ali aqueles 5 pontos que baseiam a reforma protestante, né? Então, se eu posso citar qual a maior contribuição dos batistas na civilização ocidental, é sem dúvida nenhuma a consciência de liberdade religiosa e liberdade de consciência. Sem dúvida nenhuma. Essa foi a nossa maior contribuição, né? O terceiro ponto que eu vejo aí nesse fruto que vai surgindo é quando os batistas se veem impelidos para sair da Europa e vir para as Américas. Então vai surgir na nossa história um homem chamado Roger Williams. Esse homem ele é muito importante, porque ele chega nos Estados Unidos e ele monta ali uma comunidade, uma pequena vila, né? E essa vila vai dar origem à primeira igreja batista em solo americano, né? Em 1639. E ele chega nos Estados Unidos com esse pensamento, né, do Thomas Helves, de que a liberdade era necessária. Então ele faz uma declaração. E a declaração dele é o seguinte: forçar a fé de alguém é o mesmo que destruir a fé de alguém. Você forçar alguém a crer em algo é o mesmo que você destruir a fé dessa pessoa. Porque a fé ela tem que ser espontânea. Então, ele vai montar ali essa pequena vilazinha que depois vai se tornar uma cidade de Rhode Island, né? A primeira cidade, uma cidade ali próximo de Nova York. E essa cidade vai ser o primeiro lugar no mundo em que a liberdade religiosa ela é uma lei. Estados Unidos ele é diferente do Brasil, né? As leis elas são locais, depois se viram federações, depois chegam a ser nacionais, né? Então, nesse local aqui foi o primeiro lugar nas Américas onde houve liberdade de culto. Ou seja, a pessoa tinha liberdade de ser, inclusive, algo que o fundador da cidade não concordava, porque ele entendia, né, que a liberdade era necessária. Então, liberdade de culto, liberdade de consciência, liberdade de opinião, voluntariedade, decisão pessoal, são valores que estão no nosso DNA desde o início. Desde o início. A gente não impõe nada sobre ninguém. O pessoal chega e fala assim: pastor, ora por mim, porque eu preciso que Deus me revele se eu caso ou não caso. Dependendo da igreja, o que o pastor vai falar? Deixa eu orar por você. Deus revela que é para você casar. É assim que a gente faz? Não. Por quê? Porque a escolha é sua. A responsabilidade é sua. Se der certo, foi você que escolheu corretamente. Se der errado,
Foi você que errou na sua escolha, porque você é seu próprio sacerdote e você tem liberdade de consciência. Aqui ninguém manipula ninguém. Nem do púlpito e nem individualmente. A gente não manipula ninguém. Você é seu próprio sacerdote. Tem uma igreja aí que eu não vou falar qual que é, mas ela foi processada várias vezes porque era comum a prática do ancião revelar com quem as pessoas iam casar. Então, Deus está me revelando que você vai casar com fulano. Isso deu muito rolo no passado. Isso não é bíblico, gente. Isso não é bíblico. Se Deus fala ao meu coração, Deus fala ao seu coração também. Se Deus não fala ao seu coração, tenha dúvida se você é salvo. Porque se você é salvo, o Espírito Santo de Deus está em você e ele fala contigo. A gente não precisa desse tipo de coisa. E aí esse fruto, terceiro e último ponto, ele amadurece. Então a gente tem as mesmas raízes de toda a reforma. A gente começa a frutificar com algumas diferenças que eu já citei aqui. Mas depois, quando os batistas eles tomam corpo, a gente tem um fruto um pouco diferente. Então, o batistismo, como eles gostam de chamar a gente, né, ele tirou totalmente a igreja daqueles vínculos que ainda restavam do catolicismo, né? Então, a gente vai ter algumas coisas aí que são marcas nossas atualmente. Então, a primeira delas é a gente entender que a igreja não é uma entidade nacional. A igreja, ela não é uma entidade de uma etnia. A igreja, ela não é uma entidade humana. A igreja é uma entidade espiritual. E ela é formada apenas de crentes remidos e que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Daí, a afirmação é a seguinte, tem uma afirmação nossa também, né? Quando eu pergunto assim, o que é a igreja? Qual que é a resposta clássica batista? A igreja somos nós. O que significa isso? A igreja é o povo remido, que não precisa nem ser batista. Tem gente salvo na presbiteriana, tem gente salvo na metodista, tem gente salvo na quadrangular, tem gente salvo na Assembleia de Deus. E a igreja verdadeira é a reunião dos remidos. Não é a reunião dos batistas. Estão entendendo? A igreja verdadeira não é uma placa. A igreja verdadeira não está atrelada ao Estado. A igreja verdadeira não está atrelada a uma organização humana. A igreja verdadeira são aqueles que Cristo salvou. Essa é a igreja verdadeira. Em Atos capítulo 2, 41 a 44, a gente vai ter um texto clássico sobre o início da igreja, né? Atos 2, 41. E vai dizer assim, os que aceitaram a mensagem, notem, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Então eu batizo criança? Não. Eu batizo quem aceita a mensagem. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino. A igreja verdadeira tem a centralidade nas escrituras. Comunhão, o partir do pão e as orações. Né? A igreja é uma organização espiritual, não é humana. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então a igreja verdadeira entende que os milagres continuam. Deus continua operando. Né? Todos estavam cheios de temor, maravilhas e sinais eram feitos. E 44. Os que criam mantinham-se unidos. Então a igreja, ela não é um local de associação automática. A igreja é o lugar daquelas pessoas que creem, que têm fé, que aceitam a Cristo. Então cada membro da nossa igreja, ela tem que ter uma fé pessoal. O sonho de todo pastor, sabe qual que é, Mateus? Deixa eu te falar qual que é. O sonho de todo pastor é chegar um cara de fora, que não conhece ninguém,
e ele poder olhar assim, e escolher aleatoriamente, falar assim, você, qual que é a razão da tua fé? Aí o Wesley fica em pé lá e fala assim, eu creio em Cristo por isso, por isso, por isso. Ele me salvou, eu me entreguei a Ele, Ele me sustenta, eu tenho convicção da minha fé. Esse é o sonho de todo pastor. Porque a igreja verdadeira, ela é formada por pessoas que têm a sua fé pessoal. Não depende de uma fé coletiva, não existe isso no conceito, no conceito do cristianismo verdadeiro. Então a gente rompe com todos os sacramentos. Tudo aquilo que ainda lembrava a velha maneira de fazer, a gente rompe com isso, né? E aí a gente chega numa coisa que é a autonomia da igreja local. Se eu entendo que a igreja é formada por crentes remidos, que a igreja tem que romper com qualquer atividade, qualquer organização humana, então a igreja ela não pode estar subjugada a nada. E aí a gente chega num fruto maduro, que é a consciência de que a igreja local ela é autônoma e não deve se subjugar a nada. E aí a gente tem aquela afirmação nossa, que a igreja é local, democrática e independente. Local, democrática e independente. O que é isso? Significa que eu não tenho papa. A gente não tem bispo. A gente não tem um sínodo que vai dizer de cima para baixo o que a gente crê. A gente não tem um Supremo Concílio que vai dizer de cima para baixo o que a gente tem que crer. A gente entende que cada crente é selado pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo que conduz a igreja. E é por isso que o nosso pensamento é que tudo começa da igreja, e a liderança apenas continua seguindo aquilo que Deus revelou para o corpo de Cristo. Não é de cima para baixo. Nós não temos um líder absoluto. A Igreja Batista ela é congregacional, ou seja, a igreja reunida decide as coisas da igreja. E o pastor, o que o pastor faz? Ele faz a função pastoral, que é pastorear, aconselhar, direcionar e principalmente fazer cumprir aquilo que o Espírito Santo levou a igreja a decidir. Não é que o Espírito Santo fala para mim e eu vou impor isso sobre a igreja. Não é assim, não. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Sobre essa coisa da igreja ser autônoma. No meio batista existe um debate sobre a questão do ministério pastoral feminino. Se as mulheres podem ser pastoras, existe esse debate. E a gente esbarra justamente nisso aqui, na autonomia da igreja local. Se nós tivéssemos uma liderança centralizada, o que essa liderança decidisse deveria ser cumprido em todas as outras igrejas. Mas não é assim. A gente não entende que é dessa maneira. A gente entende que, se for a vontade de Deus que uma mudança seja feita, Ele vai movendo a base da igreja até que uma mudança seja feita. Então, para nós, a igreja ela é local, ela é democrática e ela é independente. Ela não se subjuga a absolutamente nada. Os irmãos sabem que eu sou o presidente da associação nossa aqui. Nós temos 56 igrejas, mais as congregações, dá umas 98, mais ou menos. A minha autoridade é simbólica. Eu não posso chegar numa outra igreja e falar, não, vai ser assim, 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 assim. Não é desse jeito. É só simbólico. Porque a igreja local, ela é independente. Terceiro e último ponto. A liberdade de consciência, a separação do Estado e a firmeza de que isso tem que ser assim. Então, esse fruto maduro nosso nos leva a respeitar a liberdade de pensamento. E respeitar a liberdade de pensamento é muito difícil. Porque vamos supor que a gente tenha algo para decidir aqui na nossa igreja que seja polêmico. Eu vou ter que ter a humildade de ouvir a opinião da Isa, ouvir a opinião da Késia, ouvir a opinião do Bartô, ouvir a opinião, e a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que orar junto, a gente vai ter que trabalhar em cima disso.
até que o Espírito Santo tranquilize o coração da igreja para que a gente tome uma decisão. Porque a gente preza pela liberdade de consciência de cada crente. Isso é ser batista. Liberdade de consciência. Então, meus amados, para terminar, por que a gente pode dizer que a Igreja Batista é uma igreja reformada? É porque ela preserva toda a raiz da reforma. Mas por que nós não somos reformados no sentido de declarar, a Igreja Batista é uma igreja que ficou ali atrelada à reforma? Porque a gente expandiu isso em vários aspectos e a gente tem as nossas peculiaridades. Nossa forma de administrar, nossa forma de gerenciar. A gente crê nessa liberdade toda, né, de pensamento. A gente rompeu com a questão do batismo infantil, a gente rompeu com a questão das hierarquias, a gente rompeu com a questão de igreja misturada com Estado, com política. A gente rompeu, inclusive, com a questão das liturgias fixas. O culto nosso, ele é um culto que prevê a participação do coletivo. Hoje foi feita uma coisa aqui que normalmente não é parte do culto. Né? Vocês me deixaram sem graça aqui, cantando parabéns. Isso faz parte do culto? Sim e não. Se você for pensar no culto no sentido de aquele culto, aquela liturgia fixa de um culto, não faz parte. Mas se você for entender que a igreja é apenas a reunião da família, do corpo de Cristo, cabe outras coisas. Cabe você dar os parabéns para alguém, cabe você fazer uma homenagem para o pai, para a mãe, cabe você falar de missões, cabe você dar uma prioridade para as crianças, cabe. E por fim, eu vou terminar com uma frase que a gente chama essa frase do princípio batista eterno. E a frase é a seguinte: a Bíblia é a única regra. Cristo é o único Senhor. E a consciência do crente, iluminada pela palavra de Deus, ela deve ser livre. Eu vou repetir. A Bíblia é a única regra. Cristo é o único Senhor. E a consciência do crente, iluminada pela palavra de Deus, deve ser livre. Então, meus amados, não permita nunca que você seja preso e você seja impedido de pensar. Não permita nunca que dogmas que não são bíblicos venham entrar dentro da igreja. A centralidade da nossa vida precisa estar nas Escrituras. A nossa forma de agir precisa estar atrelada à revelação bíblica. E nós precisamos continuar pregando essa liberdade de religião, porque a religião só vai ser verdadeira se ela for motivada por fé, e fé somente. Deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado. Nós queremos entender, ó Pai, não ser ignorantes em relação